Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num artigo bem instigante, né? Chama-se Por Onde Andam Aqueles Bibliotecários. É do Gabriel Alves Pereira, saiu pela Sociedade Bibliográfica Brasileira. E ele faz a gente pensar, assim, sobre o papel do bibliotecário hoje e até sobre o que há um livro, no fundo. Nossa missão aqui é então explorar uma tensão que o artigo coloca bem claramente. De um lado, a gente tem a habilidade técnica, né, que está crescendo muito na biblioteconomia. E do outro, uma coisa talvez meio esquecida, a erudição, aquele entendimento mais profundo do conteúdo mesmo. Parece que o foco deu uma mudada. Ok, vamos tentar desempacotar isso. O artigo começa anotando como o bibliotecário do século XXI está muito ligado nos aspectos, vamos dizer, materiais do livro. Sabe, características físicas, catalogação e, claro, tecnologia. Usando até inteligência artificial para gerenciar coleções, digitais inclusive. Fica um perfil bem tecnicista, não acha? Sem dúvida. É muito focado no como fazer, né? E essa tecnicidade toda que, olha, é super importante hoje em dia, não dá para negar. Mas é aí que o artigo acende um alerta. A pergunta que fica no ar é: será que essa ênfase toda na técnica acabou ofuscando a erudição? O mais interessante é a sugestão de que talvez os bibliotecários passaram a ver os livros mais como objetos materiais mesmo, só suportes para escrita. E aí se perde um pouco a alma da coisa, né? A erudição seria justamente ir além disso, se conectar com o conteúdo num nível mais humano, cultural. E o que seria exatamente essa erudição perdida, como o artigo chama? Ele defende que livro é bem mais que um objeto, né? Cita até Durkheim, aquela ideia do livro como um fato social, que carrega o jeito de pensar, de agir, de sentir de uma sociedade. Não é só papel e tinta. É tipo um espelho da cultura. Mas o texto não fica só na teoria, né? Ele traz uns exemplos bem vívidos para mostrar essa visão mais profunda. Isso, exemplos ótimos. O primeiro é da ficção, que eu adoro, de O Senhor dos Anéis. Lembra daquela cena do Sam, que ele tá maravilhado com as aventuras deles e deseja que tudo vire história num grande livro? O artigo usa isso para mostrar o livro como esse guardião da memória, sabe? Do legado. Algo que vai muito além do físico. É o desejo humano de permanecer através da palavra escrita. Nossa, é uma imagem forte essa. O livro garantindo a permanência. É quase o oposto de ser só um suporte técnico, né? E como é que outros pensadores entram aí para reforçar essa ideia? O artigo traz o Ortega y Gasset, o filósofo espanhol. Para ele, olha que interessante, o livro não era algo inerte. Era uma forma de vida humana, uma tremenda realidade humana. Se a gente conecta isso, nossa, eleva o livro de um simples objeto para algo com vitalidade própria. Quase um organismo vivo, carregado de ideias, de experiências. É uma visão que pede mais que catalogar, né? Pede interpretação, pede diálogo. Essa ideia de forma de vida é impactante mesmo. Vai bem na contramão de uma visão só de gerenciamento, né? Mas o artigo busca raízes ainda mais antigas para essa valorização do conteúdo, certo? Não para por aí. Sim, ele vai lá na filosofia clássica, traz Sócrates lá no Fedro de Platão. E Sócrates fazia uma distinção que, olha, é crucial. Ele falava dos verdadeiros livros, aqueles que tinham sementes que produzem novas sementes em outras almas. E diferenciava esses dos textos estéreis, que não inspiravam, não geravam nada novo. Isso levanta uma questão fundamental até hoje, né? O que realmente dá valor duradouro a um texto? Para Sócrates, era essa capacidade de fecundar outras mentes, de gerar pensamento. Puxa, essa metáfora das sementes é fantástica. Sugere que a relação com o livro devia ser algo fértil, gerador. E claro, falando de livros, de bibliotecas, imagino que Borges não poderia faltar nessa discussão. Impossível não citar Borges, né? O artigo lembra que ele imaginava o paraíso como uma biblioteca. Não é à toa. Para o Borges, os livros eram extensões da memória e da imaginação. Portais mesmo para outros mundos. E era nesse espaço, nesse universo de descoberta, de profundidade, que atuavam os bibliotecários eruditos, segundo o texto. Aqueles que não só organizavam os portais, mas conheciam os mundos lá dentro. Entendi.
Então o artigo usa esses exemplos todos para pintar um quadro do que seria ser erudição. E aí lamenta que parece que isso está meio em falta hoje, daí a pergunta do título. Por onde andam esses bibliotecários que tinham essa relação mais profunda com o saber? Então, para a gente amarrar aqui, o que tudo isso significa? Esse deep dive, olhando para o artigo do Gabriel Alves Pereira, coloca a gente diante dessa dualidade, técnica versus erudição. A técnica que é indispensável para lidar com tanta informação e a erudição, essencial para tirar significado, para fazer a conexão humana com os textos. O artigo é, no fundo, um convite para a gente pensar como equilibrar essas duas coisas. E é uma reflexão que vai além da biblioteca, não acha? Toca em como qualquer pessoa que busca conhecimento lida com as fontes hoje em dia. É tanta informação, né? É muito fácil a gente focar só na gestão. Achar, organizar, resumir. Mas será que a gente está buscando mesmo as tais sementes do Sócrates? Aquele significado mais profundo, a conexão humana, cultural que o texto oferece? Ou será que a técnica tá meio que tomando conta? Assim, para quem está nos ouvindo refletir depois, será que o próprio volume absurdo de informação que a gente enfrenta hoje, e isso é um desafio para todo mundo, não só para os bibliotecários, será que ele não nos empurra quase que naturalmente para uma gestão mais técnica, mais superficial, quase como um mecanismo de defesa, talvez? Para dar conta. E aí cultivar a erudição, aquele mergulho mais lento, mais reflexivo, que o artigo parece sentir falta, talvez tenha ficado bem mais difícil na era digital simplesmente pela pressão da quantidade? Fica aí a reflexão.